Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos começando aqui nossa Felicidade em Pauta, a vida como ela é. E vamos começar às 17 horas. Temos ainda 2 minutinhos. E 2 minutinhos para vocês poderem chamar as pessoas a participar desse Felicidade em Pauta, a vida como ela é. Então, como nós estamos sempre fazendo, estamos eu, Olá, meninas. a Glei, né? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Ótima. Bem? Legal? E você, Fátima, tudo certo? Bem, graças a Deus, tudo bem? Tudo em paz. Sheila, se você puder subir um pouquinho só o seu rosto, fica bem melhor. Isso, bem melhor. Só vai te ver mais. Legal. Isso. Obrigada. Isso, ficou bem legal, bem legal. Então, meninas, como estamos? Bem. Vamos começar a mandar os aviãozinhos, né? Se vocês puderem, para as pessoas saberem que a gente está aqui e poderem estar junto com a gente nesse momento aqui legal. Você sabe que para mim é tão descontraído estar aqui, que até o jeito de sentar é diferente. Eu cruzo perna. Faltou chazear, Fátima. Não faça aí. É água, né, Fátima? Eu não trouxe chazinho. Hoje eu não É tinha. água, é água. Então tá, então tá. Olha, Glei, eu tô com uma água madeira, né? O problema é de... Tudo bem. Não pode ver muito isso. Eu tô com água de coco. Ah, aqui, olha, hoje eu não tive tempo para nada, eu só estou aqui porque o técnico da Vivo acabou de sair. Eu estou botei meu marido para fora de casa 2 dias, que eu estou sem internet, tendo que atender na internet de dentro de casa. Nossa. Não. A gente sempre tem os nossos desafios, né? Quem não tem? Quem não tem os desafios? Né? Mas deu tudo certo. Essa é a beleza da vida, né? Ter os desafios e lidar com eles. Né? Exato. Ah, legal. Suzy, seja bem-vinda. Mariana, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. É bem legal vocês estarem aqui presentes e poderem, né, chamar as pessoas também que vocês conhecem para estarem aqui presentes com a gente. Então, já são 17 horas, a gente pode começar a conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, e junto com a Sheila, com a Glei e com o Zé Roberto, nós estamos nesse grupo há 3 anos, mais ou menos, gente. Eu já perdi as contas, né? Mas é mais ou menos 3 anos que nós estamos juntos aí discutindo, conversando, trabalhando esse tema tão legal que é a felicidade em pauta. A vida como ela é, né? É assim que nós chamamos. E nós queremos muito que vocês participem, que vocês deem as suas opiniões. Eu sempre falo que esse trabalho nosso não tem nenhum fim lucrativo, a gente não vai chegar no final e vender alguma coisa para vocês, não tem curso para comprar, não tem nada para comprar. Tem só a vontade de participar e a vontade de compartilhar com vocês coisas que nós trabalhamos em nós, né? Então, é por isso que nós estamos aqui. Vou passar para a Sheila e para a Glei também falar um pouquinho delas, para quem não conhece, conhecer. Bom, eu sou Sheila Fonseca, também estou desde o início do grupo, adoro participar desse tema, porque, como a Fátima disse, fala de coisas reais, de coisas cotidianas, e o objetivo aqui não é absolutamente ensinar e nem responder a todas as dúvidas, mas simplesmente trazer a nossa perspectiva sobre o que achamos do que é a felicidade, e não só da felicidade, mas dos temas que são ligados a tudo isso. Né? Por isso, Felicidade em Pauta, a vida como ela é. Né? E acho que é um grupo super diversificado, com experiências muito diferentes. Tem o Zé, que no mês de abril vai estar fora,
porque está viajando, visitando a família, enfim. Mas também tem a perspectiva masculina, né, que é legal ter um equilíbrio também. E a gente se reúne a cada 15 dias, todas as quartas-feiras, a cada 15 dias, às 17 horas. É isso. É isso. A Sheila falou muito bem, não tenho o que acrescentar. É só que vocês fiquem cientes de que aqui também não tem uma verdade, né? A gente está aqui muito mais na intenção de abrir pensamento, né? Que nem a gente, no último encontro, refletir. Refletir é uma coisa muito importante que com a vida corrida hoje a gente não faz mais. Então a gente pausa, fica 50 minutos aqui, normalmente debruçado em algum tema que afete a nossa felicidade, seja para melhor ou pior. E como que a gente olha isso? Se tem outras saídas, outras possibilidades. É isso. Eu acho que é legal, né, Gley? Até porque são insights através da nossa experiência que pode trazer uma reflexão para vocês e que isso pode provocar coisas positivas, né? Então, acho que é esse o propósito, o objetivo, né? E quem está aqui, pessoal, se sentir vontade, avise seus amigos para que participem também. E tudo, né, tudo que nós falamos, esse momento fica gravado, seja no Instagram, seja no YouTube. Então também vocês podem assistir depois, porque às vezes tem coisas que nós falamos que vocês querem voltar e querem repassar para alguém. Então assistam também. E se possível, assinem o canal Felicidade em Pauta no Instagram, porque nós fazemos pelo Fátima Mota, porque ainda não temos 1000 inscritos no Instagram. Então, a gente precisa muito ter 1000 inscritos no Instagram. Então, se vocês puderem, a única coisa que a gente pede é que vocês se inscrevam no Instagram, no Felicidade em Pauta, para que a gente possa fazer essas lives, essas conversas, pelo Felicidade em Pauta e não mais por Fátima Mota. Tá bom? Então, é isso. Bom, meninas, vamos conversar do que hoje, hein? Vamos lá. Mudanças, né? Esse é o tema de hoje. Então, mudanças. O que nós vamos falar de mudança? Bora. Eu acho particularmente assim, né? Eu tenho um pensamento que eu gosto eu gosto de sempre estar me conectada a isso, porque como mudança é uma constante, né? Eu sempre acho que as mudanças vêm para melhor, ainda que eu não consiga entender no momento que ela está ocorrendo, né? A mudança me traz uma reflexão muito grande de que a gente não tem o controle de nada, ou melhor, tem o controle muito pouco sobre alguns acontecimentos, principalmente os externos, e que ela é verdadeiramente uma constante, né? Então, dentro disso, como é que eu consigo navegar diante dessas mudanças sem que isso me faça ficar apegada ao que não funciona mais, né? Eu acho bem complexo falar de mudanças. Eu não sou uma pessoa fácil para lidar com mudanças. Por quê? Porque eu sempre quis ter o controle, né? E hoje eu vou chegando ainda assim, mais madura, né? Você vai chegando a uma conclusão de que sim, elas acontecem, você querendo ou não. E aí, como é que você faz, como eu estava dizendo, para navegar de uma forma mais tranquila, né? Seja para você, seja para quem está ao teu redor. Então, eu tenho tentado sempre pensar nisso. As mudanças são sempre para melhor no estágio de evolução que a gente está. Sou eu? Bom, de todos os encontros que a gente já teve aqui ao vivo, eu acho que esse foi o que mais me suscitou voltar na cabeça. Nossa, nós vamos falar de mudança, nós vamos falar de mudança. E eu quis entender por que vinha, né? Porque normalmente eu desencano, chega aqui e a gente fala. E eu percebi o quanto que eu estava em angústia para poder conseguir chegar aqui e que nós fizéssemos desses 50, 55 minutos algo realmente mais fiel ao que a gente quer. Que a pessoa que estivesse nos escutando conseguisse captar. Você sabe por quê? E é por isso que veio a angústia. Porque é tão difícil, é um limite tão tênue para a gente falar que a mudança
ela é vital e importante, porque, ao mesmo tempo, ela é muito temida, né? E se a gente incorrer aqui num erro de falar que mudar é sempre bom, a gente está caindo numa coisa grosseira, né? Que não é esse o nosso objetivo. Então, eu acho que a gente vai abrir aqui a discussão, mas que você que está escutando aí, a gente está falando sobre uma coisa que é inerente, né? Mesmo que a gente não queira, a gente está mudando aqui o tempo inteiro, né? A gente está aqui trocando de pele, a gente está, o tempo está passando, as estações estão passando, então mudança ela é da vida, não muda quem já morreu, né? Quem já morreu não tem possibilidade de mudança, pelo menos não neste mundo, né? Então, a gente entender que é isso que a Sheila falou, é como a gente faz da mudança uma coisa que seja o mais produtiva possível, né? A gente olhar a nossa relação com a mudança, e não é a mudança disso, daquilo outro em si, mas a nossa relação com a mudança. Eu acho que isso que se a gente conseguir nos 55 abordar mais por essa ótica, eu acho que vai ser melhor. Ó, eu também fiquei angustiada, tá, Glenn? Vou te dizer que esse tema, eu falei, meu Deus, a gente vai falar de mudança. Normalmente a gente não define o tema, e dessa vez a gente falou, vamos falar de mudança, né? E realmente eu fiquei angustiada também, porque é um tema que no mundo corporativo se fala bastante assim, né? Porque toda mudança é boa, a gente tem sempre que aceitar as mudanças, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que ser flexível. Então, essa é uma fala que, inclusive, eu tenho, né, quando eu vou dar treinamento, mentoria, etc., essa questão da mudança. Assim, eu acho que olhando agora com olhos dentro de um outro patamar, né, de uma outra esfera, eu acho que a gente tem que primeiro pensar o seguinte, quais são os níveis da mudança, né? Onde que elas ocorrem, como que elas ocorrem. Então, enfim, tem mudança física, tem mudança emocional, tem mudança mental, tem mudança do ambiente. As mudanças, elas percorrem várias e várias áreas, Elas percorrem tudo. Tudo. Uhum. Você tem que mudar de casa, você muda de pessoas, você perde pessoas, você ganha pessoas, você perde amigos, ganha amigos. Então, enfim, a mudança, ela realmente é uma constante. Agora, qual é a nossa relação com a mudança, que eu acho que essa é a proposta, né? Que é uma coisa desafiadora, porque aí eu faço, no meu ponto de vista, dependendo de onde a mudança pega, para mim, eu tenho mais facilidade e outras eu tenho mais dificuldade. Então, quando a mudança ela é mais superficial, talvez eu tenha mais facilidade. Quando a mudança ela precisa acontecer, sabe, no âmago, quando você tem que mudar coisas muito profundas, elas são mais desafiadoras. Não é que eu não goste, mas elas são bem mais desafiadoras. Até porque eu acho que a gente demora um tempo para entender que a gente precisa mudar. Eu acho que para mim é isso que pega, né? Não é tão óbvia. No dia a dia nosso, normalmente a gente acha que o outro que tem que mudar, né? E não a gente. Então é o outro responsável pela nossa infelicidade, então é o outro que tem que mudar. Depois de muito tempo, quando você encara de frente que é você que tem que mudar, aí é que, para mim, a coisa pega, né? Porque eu tenho que mexer na minha zona de conforto. Então, eu acho que, para começar a conversa, talvez a gente possa começar por aí tecendo, né, entre nós o que a gente pensa disso. Na realidade, assim, né? Eu acho que tem mudanças, eu concordo com você, que elas são mais superficiais e mudanças que pegam outras camadas. Porém, a minha experiência mostra que toda vez que você resiste, ela tende a ser mais dolorida. Eu não estou falando com isso que ela é fácil, ela é simples, ela é trivial. Eu estou falando que quanto mais você resiste àquilo que já está posto, né, a tua probabilidade de sofrer com isso ela é maior. Né? Então, como é que você faz para assimilar e se posicionar frente à mudança? Né? Eu posso dar alguns exemplos aqui, tanto profissionais como... Óbvio que no ambiente profissional a gente tem um discurso de mudança,
Primeiro, porque elas estão cada vez mais constantes, né? E na nossa vida também. Segundo, que a gente literalmente perdeu o controle do que acontece no ambiente profissional, corporativo, em relação a mudanças, até porque dependendo do nível que a gente está, as mudanças não passam pela gente, né? E também nesse nível, né, no corporativo, quanto mais existe hoje, tem um jargão que se diz, não se adapta, né? Não se adaptou às novas mudanças. Quando não é isso, né? E tem uma coisa que, para mim, eu fui também aprendendo. A mudança, a gente peca quando a gente acha que a mudança acontece no racional. A mudança sempre ocorre no emocional. Perfeito. Seja ela superficial, Perfeito. seja ela profunda, ela não é racional. No mundo Perfeito. corporativo, a gente tenta pôr no gráfico, né? Eu sempre falo, a gente tenta colocar no gráfico, para não ficar pornográfico. A gente tenta colocar no gráfico e deixar tudo muito no racional. Não, são pessoas, ela passa por um lado de emocional. E na vida da gente também, né? Por exemplo, essa semana mesmo, até eu estava meio ausente porque uma grande amiga perdeu o pai, né? É uma mudança que eu já passei, porque eu perdi meus pais, perdi uma irmã, então eu já passei por essa mudança. E ela estava ali na primeira grande perda, além dos avós, que também são importantes, mas enfim, pai, né? E aí eu me peguei tentando dar um monte de soluções, quando eu falei, gente, não adianta, né? Aliás, eu e todo mundo que estava lá. Um determinado momento eu me afastei e falei assim, né? Esteja perto, porque ela vai ter que lidar com essa mudança da forma, não da mesma forma que eu lidei, mas da forma que ela conseguir lidar e que impactar na mudança dela, né? Então, durante todo esse processo que eu venho acompanhando já há 5 meses, eu insisti em algumas coisas que eu já passei, que eu já tinha assimilado, para que ela fizesse. E ela foi muito constante no posicionamento dela e fez exatamente o que ela tinha condições de aceitar dentro dessa mudança, né? Então, e aí quando a gente fala que a mudança emocional, ela é muito individual também, né? Então, vai lá, Play. É isso mesmo, é exatamente isso. E aí é que vem a primeira pergunta, se a gente começasse a adentrar para depois ver os mecanismos dessa mudança, quando que a gente descobre, percebe, se dá conta de que tem que mudar algo? Né? Que essa é a pegadinha que a Fátima falou. Como é que eu consigo? Porque não é só apego, tem algumas coisas que a gente sabe que tem que mudar, né? A gente já sabe. E aí a gente está falando de apego, medo, zona de conforto, tal. Mas tem outras que antes de chegar nesse ponto, a gente tem dúvida se tem que mudar ou não, né? Então, quais são esses sinais que acontecem na gente para poder saber que uma coisa já está tendo que tomar um outro rumo? E aí, essa coisa, juntando tudo que a gente está aqui falando, essa coisa do superficial e do profundo, ela começa a incidir em qualquer mudança. Porque, como a Sheila falou, se a mudança tem sempre um aspecto emocional, a gente não pode dizer que um aspecto emocional é superficial, gente, né? É o que é de mais profundo e às vezes mais desconhecido na gente. Então, vamos pensar numa coisa? Mudar o cabelo. Absolutamente superficial e isso cresce, certo? Não é simples. Vocês concordam? Você entende? Assim, para a gente ver como até que a gente minimiza coisas superficiais, porque, e não são, elas são dessa coisa da relação de como me sinto, deixando de ser um isso e passando a ser um aquilo, até que seja na imagem, com uma coisa que daqui a 8 meses, 9 meses vai tudo voltar ao normal, né? Aquele antigo normal que a gente acha. Então, assim, como é que vocês lidam com isso? Eu sempre pauto a questão da mudança, muito para mim, tá? Particularmente, com o meu desejo. Não é o meu querer, não é voluntarioso, é o meu tesão na coisa que eu tô, sabe? Então, assim, seja pequena ou grande. Se eu começar, eu falei de cabelo, se eu começar a olhar no espelho e falar,
Nossa, deixa eu aprender que eu não gosto, isso aprender que eu não gosto. Não, 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 não. Eu falei, cara, por que que eu tô. Tem alguma coisa que está me incomodando toda hora, isso vem me cutucando. Isso está me cutucando de alguma forma, né? Enquanto isso não acontece, que eu olho, você não tem idade mais, 55 anos, cabelo comprido. Eu olho e gosto, então tá aqui. É muito por isso. Gleice, você está falando de cabelo, e se for uma coisa maior? Se for uma coisa maior, eu vou tateando, e eu, da mesma forma que eu falei no último encontro, eu acho que sentir é mais do que pensar. Pensar dá muita voltinha, a gente não sai do lugar, porque a gente vai achar prós e contra em tudo que é lugar. É a gente sentir aonde a gente está colocada. E aí a mudança vai. E eu acho que a mudança vai acontecendo naturalmente se a gente começa a se colocar nesse lugar de sentir. É óbvio que tem mudanças que são abruptas e a gente fala daqui a pouco, né? Vai, Fátima. Eu estava pensando aí enquanto você estava falando, Glei, pegando essa história de cabelo, né? E eu lembrei essas coisas que a gente lembra do nada, né? Quando eu era pequenininha, a minha mãe cortava meu cabelo muito curtinho. Era Joãozinho, a gente falava que era Joãozinho. Porque dava menos trabalho, né? E agora eu estou me pegando aqui, pensando como essa menina sentia quando o cabelo dela era cortado de uma forma que tirava, inclusive, a feminilidade, né? Porque a mulher tem um cabelo, uma série de coisas. Então, enfim, mas não falando da minha infância, mas falando assim, em quantas mudanças que a gente impõe para o outro, né? Então, enfim, é muito sério isso. Com criança a gente faz isso, com adulto a gente faz isso, nas empresas a gente faz isso. Relações de poder, Fátima. Relações de Relações de poder. poder. Relações de poder. E relações de afeto também, né? Porque, olha, se você me ama, você precisa mudar nisso. Enfim, tem muito disso, Mas né? é um baita poder ter o afeto do outro na sua mão, né? Baita poder. Mas o que eu acho que é importante a gente, né, assim, o que eu estou pensando aqui é o quanto que a gente invade o outro no sentido de fazer com que o outro mude e o quanto que o outro, né, quando pode, porque com uma criança não pode fazer nada, mas um adulto pode, o quanto que ele limita e se posiciona dentro disso que você falou, Glei, que isso não faz sentido para mim, o meu desejo não está nessa mudança, pode ser o seu desejo, mas o meu desejo é outro. Então, esse olhar para dentro e falar, não, pera um pouquinho, você gostaria que eu tivesse meu cabelo assim, ou que eu pensasse assim, ou que eu agisse assim? No entanto, eu estou bem com alguma coisa X. Ou, apesar de você gostar disso, daquilo, eu não estou bem. Então, né, como que eu faço esse movimento de olhar para dentro e decidir aquilo que eu quero e o que eu não quero? Isso parece que é simples quando a gente fala, né? Mas eu estou agora trabalhando uma questão com uma executiva que ela tem uma imensa vontade de mudar de cargo, mudar de carreira, mudar de tudo, mas tem um bloqueio em função da sociedade. O que vão pensar se eu deixar de ser a executiva que eu sou para trabalhar com artes, por exemplo, para fazer alguma coisa absolutamente diferente e que no contexto social sem valor. Então, acho que é para pensar o seguinte, quando a gente quer mudar, o quanto que a gente muda por nós, o quanto que a gente muda pelos outros, o quanto que a gente aceita valores sociais que impõem a mudança ou não, né? Então, seria muito bom se a gente pudesse fazer esse movimento, né, de olhar para dentro e falar, bom, onde está o meu desejo? E não onde está o desejo da minha mãe, do meu pai, da sociedade, da empresa, seja um que for. Exato, exato. Mas aí que eu acho que volta para a história das camadas, né? Que são mudanças, assim, quando você olha para isso, você provoca, geralmente, algumas mudanças. Você ainda está no nível de provocar e talvez controlar. Por exemplo, é um desejo, né? É a mesma coisa quando a pessoa está acima do peso. Não adianta ninguém falar. Em algum momento vai dar um clique na pessoa e a pessoa vai se tratar, vai por saúde ou por estética, ou seja lá por que for, dar o clique e a pessoa vai se tratar. Mesma coisa. Então, nesse nível, eu estou querendo dizer que são mudanças que você literalmente toma uma decisão e que você sabe que, de alguma forma, aquilo vai atender um desejo teu, né? Aí a gente tem uma outra mudança numa outra camada, que, assim, às vezes, sim, a gente tem que se adaptar e fazer concessões, porque a gente vive numa sociedade. Dizer que não, eu acho complicado, né? Seja com filhos, com marido, com
mulher, enfim, a gente acaba tendo efetivamente que, em pró de uma, né, você falou de quem você está atendendo, Fátima, eu estou atendendo uma executiva também, super legal, mas que ela tem uma tremenda dúvida se ela quer continuar sendo executiva da empresa que ela é dona junto com o marido, né? E aí existe uma dúvida muito grande dos dois, e ela tem o desejo dela, mas ao mesmo tempo ela não muda porque isso vai afetar a relação pessoal. Então, assim, é complexo, tem coisas que efetivamente são complexas. E aí eu acho que tem uma outra camada que vem de mudanças que são externas a você, são alheias a você, mas que te impactam, né? Não são mudanças diretamente que você decidiu, que você quer, mas que ela te impacta. Então, é aí que eu acho que tem níveis e camadas aí de como até a gente reage a isso, né? Quando a gente está atendendo a um desejo, eu acho que é o clique que dá na gente, a gente fala, agora eu vou treinar mais, agora eu vou cuidar da minha alimentação, agora eu vou cortar meu cabelo, enfim. São coisas que precisa de maturar, mas você faz. Aí tem as outras duas que eu acho que começam a ser mais complexas, porque envolvem outras pessoas também, né? Tá. Dessas outras duas, uma é essa que eu falei que a gente poderia falar depois, que é quando a coisa incide em você, que realmente não é da sua escolha, né? Uma morte, como você está falando, né? Da sua amiga, da parente da sua amiga. Tem como. Você vai ter que passar. E aí a gente pode ver como que a gente passa por uma mudança inevitável. Agora, as que são de decisão, por mais que toquem a vida do outro, a gente tem que saber uma coisa muito séria que empaca a mudança, que é a nossa mania, né? Vou chamar assim para ficar bem popular, de não querer perder nada. Então, eu quero fazer isso, mas eu vou ter que mexer nisso. Mas eu vou ter que... E aí eu fico. Aí eu olho para cá, tem essa coisa boa. Eu olho para cá, tem essa coisa boa. Mas eu não quero perder. Não dá. Mudança é escolha. Mudança é escolha. Por isso que se a gente for pelo racional, fica mais difícil. É quase que a pergunta assim, aonde você já está? Porque, na verdade, a escolha, antes do comportamento, ela já é dentro. É aonde você já está. E você dá conta de bancar essa parte do ônus da mudança, porque vai ter um bônus. Tem um ônus. Então, assim, o que eu queria trazer, rápido, eu estou aqui tentando, antes de começar, hoje de manhã, eu tentei procurar o nome dessa pessoa e não gravei. Eu vi aqui na rede uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica e a cirurgia plástica deu errado. Ela ficou com um rosto torto, não sei exatamente qual motivo, porque eu não fui atrás de saber tudo, mas o vídeo dela era muito interessante, ela dizia assim, que ela está passando por esse processo e que a coisa mais difícil foi ter passado pelo processo e ele não ter dado certo. E não foi por ela, por isso que eu estou trazendo, porque a Fátima e você estavam falando sobre o olhar do outro, né? Como o outro é impactado nas nossas mudanças. Ela falou que se tivesse dado certo, estava tudo bem, ela escolheu se rejuvenescer e está tudo certo da conta dela. Quando não dá certo, é o olhar do outro, ou ela fantasia, o olhar de outros, olhando para ela e acusando. Viu? Teve que mexer? Não precisava disso, sabe essa coisa? E ela fala a seguinte frase, que eu não sei se ela tirou de outra pessoa, mas eu vou citar como se fosse dela. Ela fala, liberdade é dar conta do julgamento. Porque liberdade não é você fazer o que você quer. É depois que você faz o que você quis, você dá conta disso frente aos seus pares. Não é verdade? Seja dando certo ou não, porque às vezes a pessoa se incomoda porque deu certo, tá, gente? Tem muita gente querendo que a gente fique quietinha, né? Conforme, ó, com a forma de todo mundo, conformado, para não sair de um script, para não irritar aquela situação que neste outro ele não consegue dar conta. Que ousadia ela teve, que ela conseguiu mudar e eu não consigo. Então, ela devia ficar conformada, né? Então, assim, eu achei muito interessante. Liberdade é conseguir bancar julgamento. Crítica. Nossa, Gleice, isso é profundo, hein?
Porque acho que é exatamente aí que está a nossa, talvez, dificuldade de bancar as nossas mudanças, né? De bancar aquilo que de fato a gente deseja, não é fácil, porque eu acho que talvez uma mudança importante é a mudança no sentido de internamente não dar tanto valor para o julgamento, né? E ainda a gente está muito preso, né? Eu vejo, inclusive, os alunos da SPM, o quanto ficam preocupados com o que os outros vão pensar, os outros amigos, né? E a Sim. gente pensa, poxa, mas tão jovem tem essa preocupação? Tem, né? Ah, É. eu não fui na Lollapalooza, então o que vão pensar que eu não fui? Na Ah, mas eu não... adolescência, mais ainda, Fátima. Nessa começo de juventude e adolescência, mais ainda, né? Impressionante, né? Porque assim, pô, mas como que eu não tô no TikTok, devia estar no TikTok, e como que eu só tenho 10 mil seguidores se eu deveria ter 100 mil? E daí vai, né? E saiu uma pesquisa agora, inclusive, e eu vi assim, saiu no jornal, mas eu não peguei dados. Dizendo, né, o quanto que os jovens estão muito infelizes ou pouco felizes em função, a gente já sabe disso, né, das mídias sociais, mas estou falando exatamente nesse ponto do julgamento. Eu fico mal, não pela mídia social na realidade, eu fico mal pelo julgamento que está atrás de eu estar ou não numa mídia, está feliz ou não está feliz, enfim, essa questão. Então, se liberdade dar conta do julgamento, né? Não Aceitar, valorizar tanto, né? dar conta da crítica. Uhum, uhum. Eu acho que tem aí uma mudança que pega muito para mim, né? Acho que não sei para vocês, mas pega muito para mim, porque quer queira, quer não. Sim, eu fico preocupada com o julgamento, né? Não é tão fácil. Nas várias áreas da minha vida não é fácil, não é nem Sim, fácil, não. sim. E foi o que ela disse, né? O que me chamou a atenção, eu vou tentar achar quem é a pessoa, para a gente botar também, dar um crédito, que eu acho importante. Eu acho que nesse mundo de hoje a gente tem que dar crédito. Gente, por favor, deem crédito, tá? A gente escuta coisa, a gente não precisa saber tudo. Dar um crédito é legal saber, mas é legal, tão legal dizer que escutou de alguém, não. Então eu vou tentar achar a pessoa. Mas o muito legal dela foi a sacada de que se der errado é que eu tenho que bancar. Que na hora que tá dando certo, é bom. E eu, né? Se o outro tá reclamando, depois que eu fiz, eu fico lá na mediação se eu tenho coragem. Se eu tenho coragem. Depois que eu fiz, deu certo, o outro vai ter que dar conta dele. É um reloginho aí daquela época analógica. Eu mexo aqui nessa roldana, essa outra vai ter que mudar, não sei para onde ela vai, mas ela vai. Agora, quando não dá e quando emperra, o outro fica lá, quase que esse dedinho julgador, que às vezes o outro não está nem fazendo, gente. É a nossa persecutoriedade, né? É o nosso superego que falou assim, tá vendo? Não era para mudar, tinha que ficar, tinha que aceitar tal coisa. E é muito pesado, né? E eu acho isso perfeito, né? Porque eu acho que tem a ver com o quanto a gente sustenta as nossas decisões e as nossas escolhas, né? Tá em cima de quanto sustentar. Porque quando você está confortável com ela, ok, ninguém espera que uma cirurgia plástica dê errado, mas assim, tem a possibilidade. Mas quando você está confortável com a escolha que você fez e com o processo que aconteceu, você não fica questionando a tua decisão por conta dos outros. Quer dizer, não é que você não vai fazer isso nunca, mas a tendência é você ficar confortável com a tua decisão. O fato é que essa decisão, muitas vezes, né, gera muito desconforto em alguns momentos, até você se posicionar. Por exemplo, ela, né, nesse caso, que é um caso que afeta bastante, decidiu fazer uma plástica, estava bem, decidiu melhorar, e de repente o rosto, né? Então ela vai ter que conviver, lidar com essa mudança e absorvendo isso até ela conseguir achar até uma solução melhor para tudo isso, né? Então as coisas, e aí que eu acho que a gente, como é que a gente supera ou como é que a gente lida ou sustenta esse período até a mudança em si poder ser trabalhada, né? Cada um vai lidar de um jeito. E qual vai ser esse jeito? E aí é que é a sacada agora, né? A gente vai lidar do jeito que a gente aprendeu a lidar com mudanças anteriores. Por isso que cada um tem uma relação com a mudança, né? Se você foi uma pessoa que teve muitas marcas, né?
de angústia frente à mudança e de resultados não tão bons, você vai ficando muito resistente à mudança. Vai vindo muita fantasia em relação a isso. Agora, se você já teve uma vida em que as suas mudanças, sejam as abruptas, sejam as que trazem da vida, ou seja aquela que você tem que decidir na última hora, ou as pensadas, elas mais ou menos funcionaram, porque, na verdade, o resultado da mudança que a gente quer não é o objetivo, não é a mudança o objetivo, é o resultado ser bom, né? Aqui vai a sacada para esse outro tipo de mudança que a Sheila falou. Aquela que não tem jeito, aquela que a vida traz. Aquela que a vida traz não é do resultado, é do processo. Você vai ter que aprender a lidar com o processo da mudança. Mas aquela que você programa, normalmente é para chegar em objetivo tal, né? Quando a gente tem aí uma vida que nos proporcionou bons frutos, eu acho que fica mais fácil de você lidar com mudança. Por isso a gente não pode julgar essa outra pessoa, porque a gente não sabe a trajetória dela com mudança como foi. E às vezes ela muda em vários aspectos da vida e é legal, mas em um aspecto emperra, a coisa emperra. E aí a gente sabe aqui na psicanálise que tem uma repetição, que tem uma responsabilidade, sim, intrínseca da pessoa nessas mudanças que emperram. Não é total, não é sempre, não é absoluta. Então a gente tem que separar o joio do trigo. É muito assunto, eu não falei que ia dar um pouco de angústia de a gente conseguir chegar lá? Mas dá mesmo, dá mesmo. Mas eu estava pensando aqui também, e como a mudança é falada e contada para nós desde a infância, né? Então, por exemplo, uma família, né, uma criança que mudou várias vezes de casa, porque o pai mudava, né, ia trabalhar no Rio, depois ia trabalhar, sei lá, em Los Angeles, depois ia trabalhar no Rio Grande do Sul, enfim, né, com grandes mudanças, a mudança para essa criança é vista de forma X, né? Não vou dizer qual é, porque vai depender da criança e vai depender da como ela lidou com isso. Mas ela teve ela foi exposta para a mudança de uma determinada forma. E ela aprendeu que mudança é X. Exato. Por conta de como ela foi exposta, né? Agora, nem sempre a gente é exposto para a mudança, né? Tem exatamente o contrário. Pessoas que mudam por nada. Que, né, você nunca mudou, quando você era criança, nunca mudou. Você sempre viveu na mesma casa. Tua mãe nunca mudou os móveis do lugar. Tudo sempre foi muito igual, sabe? Aquela história lá do Chico Buarque, né? Sim, todo dia, nananana. Sempre aquela coisa, né? Sempre tudo igual. Então, é um outro olhar que a pessoa tem sobre a mudança. E poder enxergar também que esses olhares são diferentes e a gente constrói esses olhares no decorrer da vida. Exato. É importante para que neste momento que a gente se encontra, poder falar, bom, eu tenho dificuldade porque, né? É isso que eu tô... né? Exato. Porque então, como a pessoa vai lidar com essa mudança de hoje é da trajetória dela. Pois é. Agora, só para fechar um pouco o raciocínio aqui, ou para abrir, na verdade, assim, tem gente que muda, né? Então, também essa mudança excessiva, que não parar quieto em nada, né? Não parar em relacionamento, não parar em emprego, não parar em cidade, nunca parar, quer dizer, sempre mudar, tem também algo que a pessoa está mostrando para ela mesma, né? Quer dizer, tem uma questão. Quer dizer, qual é a questão que está por trás de tanta mudança e nenhuma sustentação do presente, né? Do que é. Então, eu acho que também é um ponto que eu queria colocar, mas muita coisa. Vai lá. Eu ia falar outra coisa, mas pelo que você falou, eu vou falar alguma coisa em cima do que você disse, que eu acho muito importante para quem está vendo. Percebe a sutileza do que a gente está falando? A Fátima falou de uma pessoa que muda. Essa pessoa precisa mudar menos. Não. Talvez a mudança real dessa pessoa seja não mudar tanto. Então, quando a gente está falando sobre mudança, é a sua relação com o seu manejo da vida. Porque senão a gente pensa que o negócio é mudar. E não, é como eu lido com isso que eu sempre faço e que não está mais cabendo. Porque essa pessoa que muda, ela deve ter um baita prejuízo, porque ela não deve completar nada, ela não deve ter constância, ela não deve, né? Ela perde com outras coisas, porque é excessivo. Então, a mudança que ela tem que fazer é parar de mudar.
né? É um outro jeito. Agora, se a pessoa está mudando, tá bem. Você vê que talvez vínculo e constância para ela não seja. Não tem uma queixa grande, né? Tá ainda no desejo? Funciona. Só vou voltar nessa família muito certinha, quadradinha, que não faz mudança, nananã, nananã, nananã. Pode ser ter a possibilidade de filhos que aprendam a não fazer tanta mudança? Pode. Mas, é isso que eu ia dizer, mas conforme você está falando dos adolescentes, que eles vêm para romper com aquilo que, né, que os meus pais me ensinaram para eu poder saber quem eu sou, pode ser o avesso. E aí a família enlouquece porque vem um jovem. Ou seja, né, o fato de eu ter uma família que muda ou não muda, não significa que o filho vai mudar ou não vai mudar. O olhar que cada um tem para a mudança né, é específico. Agora, eu queria te falar uma coisa dentro disso que a gente está falando, que assim, às vezes a gente muda, não fica feliz com a mudança, e aí, até para sustentar a mudança que fez perante a sociedade, perante, sei lá, né, a família, seja lá o que for, eu fico numa coisa que eu mudei, mas não estou feliz. Então, acho que esse é um outro ponto da mudança também. Eu posso mudar e posso descobrir que não era aquilo que eu queria, né? E eu vou mudar de novo, e tá tudo certo, sabe? Acho que a gente se culpa muito, por exemplo, para tomar uma decisão, porque nem sempre a gente toma uma decisão de mudar e fica feliz com a decisão de mudar, né? E aí fica se culpando e falando, tá vendo? Se eu tivesse ouvido não sei quem, eu não teria feito essa bobagem. Porque fulano de tal me falou que era bobagem eu mudar e eu mudei. E aí entra a questão da culpa. E até para não dar o braço a torcer, né? Ou não sei se para sustentar, né? Para sustentar uma decisão tomada, eu insisto numa coisa que me faz mal. Então também eu acho que a mudança ela é feita para ser mudada quando necessário. Sim. Até porque não necessariamente a gente tem todas as informações para tomar as decisões e mudar, né? Às vezes a gente muda muito no escuro, porque realmente o cenário é esse, a gente não muda sabendo de tudo e as coisas vão acontecendo, né? E de novo acho que volta aquilo que a Glei falou, né? Como é que eu lido com ônus e com bônus? Porque vai ter, né? Vai ter. Então, assim, a mudança é uma escolha, é uma decisão, é uma escolha, assim, você está escolhendo quando ela uma escolha. É programada. Quando ela vem do externo e aí ela não é uma escolha, a sua escolha é de como você vai passar por ela. Que, de novo, é uma escolha. A gente sempre tem uma alternativa, né? Que a gente foca, às vezes, no que impede de a gente escolher. Porque tomar a decisão, seja ela em qual fase for, uma decisão para mudança, ela custa. Ela custa. Na adolescência, ela custa em algumas coisas, na vida adulta, ela lida. E a gente está em constante, né? Então, assim, ela custa o emocional, ela custa o impacto em outras coisas, ela custa, né? Por exemplo, a decisão de emagrecer é tomar, saber que você vai ter que mudar o teu hábito alimentar. E isso, para algumas pessoas, custa. Né? Aí, por isso que falam tanto, né? Mas por que a pessoa demorou tanto? Fica fazendo apologia à obesidade. Não, é porque a pessoa teve dificuldade em mudar, mesmo sendo aquilo prejudicando a saúde e tal. E aí a gente vai por outras tantas coisas, né? Então, eu só acho que a gente precisa entender aonde essa mudança pega e que controle eu tenho sobre ela, né? Que já na maioria das vezes ela é pequena. A Fátima me lembrou muitas situações de consultório, quando uma pessoa resolve terminar uma relação e depois, às vezes termina de cabeça quente, abrupto, ou até pensado, achado que era a melhor decisão, a melhor mudança a se tomar. E depois, por X questão, a pessoa quer voltar àquele relacionamento. Eu posso dizer para vocês que a dor que a pessoa sente, o sofrimento emocional dela é tão grande quanto tomar a decisão de ter separado. Porque ela vai ter que se desdizer, essa é a sensação, que é isso que mais ou menos que a Fátima está falando, né? E se a gente olhar,
Se a gente entrasse na história de que não existe certo e errado, aí a gente ia andar aqui um monte e ia ter muita crítica, porque para explicar isso é complicado, existem coisas que estão certas e erradas, e a gente sabe que minimamente sim, mas então eu não vou usar certo e errado, eu vou usar a palavra verdade. Às vezes você chega numa verdade sua, e essa verdade, amanhã, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 2 anos, ela pode mudar. E às vezes você chega naquilo que você pensa que é uma verdade e tem o direito de ir lá tentar. E de repente não dá e você voltar. O porquê que a gente fica tão amarrado com essa impressão que a gente passa ao tomar uma atitude como se ela tivesse que ser absoluta e vitalícia. Eu acho isso é muito pesado, não é? Você sabe que eu tava... Opa, vai lá, Fátima. Não, vai lá, Sheila, depois eu falo. Não, só para completar, eu tava ontem conversando sobre um outro tema que eu acho que se aplica aqui, né? Talvez as pessoas se importem menos com o que a gente faz do que a gente pensa, né? E a gente fica, às vezes, tão amarrado ao julgamento, ao que vão falar, ao que vão pensar. A vida é de cada um, né? Não é que assim, eu faço o que eu quero porque a vida é minha. Não, não é isso que eu tô falando. Tem impacto. Mas no âmbito que é seu mesmo, do particular, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. A gente devia, dane-se do particular, é assim. Os outros pensam em você menos do que você acha. Então, isso talvez minimize a questão de julgamento, se eu faço ou não faço, o que vão falar de mim e tal. E efetivamente, eu acho que nesse caso, as pessoas que gostam de você e tal, elas vão aceitar a partir do momento que você estiver bem, né? O estar bem, se você está bem, as pessoas acabam aceitando, a menos que seja uma coisa que também te impacte negativamente. Mas eu acho que sim. Então, acho que às vezes a gente preocupa muito com o que vão falar e, na realidade, nem estão pensando na gente. Então... Onde você está, Fátima? Não sei, eu fui tão longe agora, menina, que eu nem sei mais. Mas sabe o que me passou pela cabeça também agora? A guerra do Irã, Iraque, né? Quer dizer, como é que é a sensação de alguém que está no meio de um território desses, né? De uma terra dessas, uma terra amada, né? Porque está nesse lugar, amar a terra, e de repente cai uma bomba e você perder tudo, e a mudança vem do nada, né? Essa abrupta de fora. E você tem que fazer algo com ela. Uhum. Era uma mudança que vem de fora e você faz o que com essa mudança? Que você perdeu tudo, perdeu parentes, perdeu pessoas que você amava. E o mais interessante é que se a gente for rebuscar na história, né? Existem pessoas que, face a essas mudanças impostas, conseguem fazer uma mudança interna e conseguem produzir coisas de um nível assim absurdamente profundo e fantástico para a humanidade, né? E aí o que eu estava pensando aqui é assim que as mudanças às vezes elas são abruptas, são difíceis, mas dependendo da forma como você lida com ela, você pode gerar algo de um valor extremo. Exato. Né? Exato. Então, assim, esse saber lidar com a mudança, sabe? Às vezes é escrever um livro, né? Às vezes é desenvolver sei lá, um novo composto químico, né? Que pode ajudar pessoas. Eu não sei, mas assim, é o quanto que... Aí acho que entra o que eu estava tentando pensar. O quanto que às vezes a gente se vitimiza pelas mudanças, né? Seja elas internas ou externas, tá? Uhum. E faz um movimento contrário, que em vez de entrar na vitimização, pensa em como transformar essa mudança em algo que possa ter um valor, não só para si, mas além de você. Uhum. Sabe? Eu acho que aí a gente entende mudança de uma forma mais transcendente, sabe? Mas, assim, qual é o meu papel nesse universo que a gente está vivendo, sabe? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Eu sempre me pergunto muito isso, né? E não é que eu saiba responder e nem que eu faça coisas boas em relação a isso, não. Eu só estou pensando, né? Eu gostaria muito de ser muito mais e muito mais além.
Mas, assim, às vezes eu fico perguntando, por que eu estou tendo que passar por essa mudança? Por que isso está vindo para mim? E com certeza, a mudança traz sempre um aprendizado. E esse aprendizado, quando ele consegue extrapolar a nossa pele, né? Quando consegue extrapolar o nosso limite, o limite do nosso ser, e pode levar aos outros algo de valor, eu acho que aí a gente entra no nível de mudança que, puxa, a gente, sabe, faz uma conexão aí com algo mais amplo. Mas se você parar para prestar atenção, a maioria das pessoas que faz esse tipo de mudança é oriundo dessa mudança que vem externa e craft, né? Porque quando a gente, né, tá ali no nosso processo de mudança, somos tão pequenos, tão umbigados, tão com o nosso umbigo, que a gente faz mudanças a partir do nosso movimento de ganho ou perda pessoal, né? A gente precisa estar aí num processo, né, bem como transcendente, como você fala, para voluntariamente fazer um tipo de mudança dessa. A maioria das mudanças são as mudanças que é o que você muda com a mudança que fizeram com você, né? Que é essa que vem de fora, né? Que você se transforma, são as grandes transformações. E aí a gente chega no começo que a gente estava falando lá no início, que aqui a gente não está falando sobre mudança, mas sobre a sua relação com a mudança. Porque você pode, seja você ativamente fazer uma mudança mais apropriada, com menos medo do resultado se der errado, com menos medo da certeza que você teve que imprimir ali e não poder voltar atrás, quanto com essas mudanças que acontecem, ocasionadas pela vida, como é que você vai encarar isso? Ficando de vítima, como a Fátima falou, ou a gente arregaça aqui a manga e tira o melhor que der dela. O melhor. O melhor não é o perfeito, gente, é só o melhor. Né? Não, e eu acho que nos temas anteriores a gente falou sobre crise, falamos sobre medo, e como está tudo conectado, né? Porque uma mudança, por mais que ela seja uma decisão nossa, ela também provoca esse medo, uma crise de momentânea ou mais duradoura, até de identidade nossa mesmo, né? Então, como isso está tudo conectado, né? Eu acho que a gente veio numa crescente, desde a crise, o medo e agora a mudança também, né? E eu acho que vale a pena a gente conectar também mudança com o tema nosso, né? Que é felicidade em pauta, a vida como ela é, né? Então, e aí uma pergunta para a gente: será que a mudança ela tem conexão com a felicidade? Será que a mudança ela tem conexão com a felicidade, mas dentro do contexto da vida como ela é? Eu acho dentro do contexto da vida como ela é, né? Porque a mudança é uma constante. A gente, querendo ou não, independente de em que camada ela toque, ela existe, a mudança existe. Até porque a vida vai se transformando, a gente vai se transformando, né? Aliás, assim, nós não somos mais as mesmas do que o ano passado, a gente vai mudando, né? Então, é tão incoerente isso às vezes. Se a gente muda, por que a gente não quer que as coisas mudem também, né? Então, se é uma constante, eu acho que ela faz parte da vida como ela é. Ela não é cor-de-rosa, ela não é linda, é a vida como ela é. Eu acho que mudança de verdade é um dos caminhos para a felicidade. Sabe por quê? Porque a gente repete muito mais do que a gente imagina. A gente repete. Então a gente pensa que está num novo trabalho, que está num novo amor, que está num... Mas no fundo tem a mesma água correndo, né? Que são as coisas da repetição que Freud tão bem trata. E essa ousadia, é por isso que eu digo de novo, não é a mudança, é perceber em mim o que repito e com outras roupagens e não faz mais sentido, não faz mais sentido. Então, a mudança é a possibilidade, é uma porta, é uma possibilidade para sair da repetição e por isso ela tem que estar ligada ao desejo, né? Aí eu consigo sair da repetição. Essa repetição, na maioria das vezes, ela é uma repetição de defesa contra
esse desejo. Porque será que eu banco meu desejo mesmo? Será? Será que eu estava certa do que eu estava sentindo, que tem que ter certeza para tudo? Não vai ter. Então você vai ter que ser jogado, se jogar nessa mudança. É a única possibilidade para sair da repetição. Eu acho que você está falando uma coisa que eu tinha pensado lá atrás e acabei não falando, que é a questão do risco, né? Toda mudança tem um risco. Tem pessoas que têm mais apetite ao risco, né? Isso é, inclusive, um termo do mercado financeiro. Apetite ao risco ou menos apetite ao risco. Mas toda mudança é um risco. E todo risco leva a gente para um outro lugar, que é um lugar que, normalmente, no meu ponto de vista, e aí fechando um pouco com o que a Sheila falou também, é um lugar de evolução. Por mais que a gente tenha dificuldade, cada vez que a gente assume um risco, a gente está evoluindo, no mínimo porque a gente está aprendendo aquilo que a mudança traz, né? Então, a mudança traz sim, ela está conectada com a felicidade, mas não a felicidade de sair falando uhul e rir, que a gente nem acredita nisso, mas é muito mais a felicidade porque eu percebo que eu estou evoluindo com a mudança, eu estou sendo um ser melhor a partir do risco que eu assumo de ser, né? Porque no fundo, quando você assume a mudança, você está assumindo o risco de ser. Mesmo que o processo não seja simples, nem fácil, como eu falei, nem trivial, mas assim, eu acho que tem, como você falou, um aprendizado e de você aprender a navegar dentro dessa mudança, tá? Não é fácil, mas eu acho que a gente já tem uma consciência de vida que hoje as coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior, né? Agora mesmo, se a gente for levar para o lado da tecnologia e tal, que dizem que a IA vai fazer com a vida da gente, e a gente não sabe, não tem como prever, não tem como nada. E a gente vai fazer o quê? Ficar paralisado agora ou tentar navegar na onda e tirar o melhor dela, né? Porque vai impactar todos nós, né? Então, acho que tem coisas que a gente precisa entender que é um movimento natural da vida da gente. Que vai trazer para a felicidade de imediato? Talvez não. A sensação de mudança, ela desorganiza, né? Ela organiza o que está aparentemente organizado. Mas depois o fluxo organiza de novo. Eu acho que é um ciclo, são sempre ciclos, eu acho. E a gente ainda não falou aqui, já que está associando a felicidade, né? Ao prazer que é se perceber tendo conseguido mudar depois da trajetória de dúvida, de se achar incapaz, de insegurança. Depois que você toma o fôlego de uma nova posição, por isso que eu estou falando, não é a mudança em cima de uma nova posição subjetiva em relação à coisa, a força que isso dá, né? O reconhecimento de si, como você alarga, porque eu posso mais do que imaginei, eu posso mais do que sabia, eu sou mais do que eu sabia que era, eu sou mais do que a repetição que eu fazia. Isso é, assim, é muito próximo à satisfação que a gente chama aqui de felicidade. Ai, Gley, eu acho isso, nossa, fantástico, né? Profundo pra caramba, mas eu vou dizer uma coisa: nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Pode ser. É interessante, né? Porque às vezes você conseguiu fazer uma mudança, que é uma mudança, quer dizer, é disruptiva, é uma coisa que você se esforçou, mas em nenhum momento você olha e celebra dentro de você mesmo essa força que você teve. Você acha, Fátima? Oi? Você acha que não celebra? Eu acho. Não acho que todo mundo, né? Mas eu acho que tem mudanças que a gente faz e que não necessariamente a gente celebra. E aí vai também a diferença de pessoa, as várias diferenças. Tá, mas abre mais, quero escutar. Por que você acha que não celebra? É uma visão tão diferente da que eu tenho que eu quero entender o que você está falando. Vamos lá. Não sei, Gley, vou precisar pensar o porquê que não celebra, mas eu acho que até não celebra pelo medo de repente, essa mudança não ser tão boa assim, apesar de você ter conseguido fazer. De pensar mais lá na frente, pensar mais lá na frente, já mudei e penso mais lá na frente. Como que pode ser? Até pela não valorização pessoal de ter feito essa mudança, sabe?
todo mundo faz, sabe? Todo mundo consegue. Ou minimizar o valor da mudança. Minimizar o teor da mudança. E eu também acho que eu acho que é pelo... Eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo, eu acho que tem coisa que a gente não sabe por quê, né? Mas assim, pelo medo da própria força. Sim, isso acontece muito. Essa força é tão poderosa que, de repente, assim, celebrar essa força e reconhecer a potência que você tem para mudar, não necessariamente é tão simples e tão aceito. E aí eu vou falar principalmente no universo feminino. Eu acho que no universo masculino é mais fácil. No universo feminino é uma mudança... Eu não sei, eu acho que a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa força. Eu acho que é tudo isso junto e misturado. Eu não tinha pensado. Então, olha só, eu acho importante, eu achei muito importante esse ponto de vista, né? Talvez eu tenha, o que eu disse aqui, são da experiência enquanto profissional, quando eu vejo um paciente mudar e quando eu tenho as minhas mudanças. Porque elas já são com essa base mais organizada, né? Porque se a gente estiver falando realmente de uma pessoa que ainda não sabe se dar valor, ela não vai conseguir ter, né? Se ela tiver medo do valor que ela tem, ela não vai conseguir, porque ela vai achar que vai destruir, né? Então tá, então deixa eu parafrasear, vou me refazer aqui. Quando você consegue saber o real valor que tem mudar, você se sente muito bem. Tá bom? Então, acho que por isso que eu acho muito importante a gente ter o outro na nossa vida, né? Seja um terapeuta, seja um amigo, seja quem for. Para alguém dizer assim, pô, cara, olha a mudança que você acabou de fazer na tua vida, cara. Sabe? Assim, reconhece a força que você tem. E isso não é tão óbvio. Às vezes as pessoas fazem mudanças e não é tão óbvio assim, não é tão óbvio. Por isso que talvez você, Glei, tenha isso muito mais claro. Primeiro que você é uma mulher que sabe se valorizar, então eu acho que isso é um ponto 10 teu como pessoa. E o outro ponto é que, como você trabalha com as pessoas para que elas possam fazer isso, talvez você, né, não enxergue. Sim, você está super certa. Você está super. Esse meio do processo que você falou aí, eu, ao falar, pulei. Eu já cheguei nessa pessoa bem estabelecida que conseguiu mudar. Mas essa lacuna acontece, ela acontece pré-mudança e ela acontece pós-mudança, né? Até você, porque uma coisa é você, só 5 segundos, tira. Uma coisa é você mudar, outra coisa é você assumir que mudou. Quando assume, está tudo estabelecido. A mudança ainda é processo. Talvez seja isso. Eu acho que é um processo. Mas quando você assumir a força que você teve para fazer isso, nem sempre é tão óbvia. Sabe? Meninas, ela se dilui. Eu preciso. No meio das coisas. Não sei, acho que a gente precisa conversar mais sobre Eu isso. preciso ir embora. Fazemos isso daqui a 15 dias. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. A gente precisa ir embora.